Pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Estamos fazendo mais uma live. Hoje eu relutei. Na verdade, o meu plano é intercalar, né? Publicar um dia, no outro dia descansar, né? Mas hoje fugiu o sono, né? Agora são 13h57. Fugiu o sono. E o Senhor parece que, né, o Espírito Santo me impulsionando a fazer live, né? E eu apenas um aprendiz aí, né? Pouco tempo. Não dá para dizer tão pouco tempo, não. Já temos uma caminhada, né? Mas tem gente mais experiente, mais nasceram praticamente dentro da igreja, né? Filhos de crente, aquela coisa, né? E eu, até os 30 anos, eu fui. Não era bem convertido, né? A gente, a gente vai descobrindo os mistérios de Deus, né? E isso aí que sirva de uma alavanca, né, para as pessoas que me assistem, né? Porque os mistérios da parte de Deus, né? Só experimentando, né? A gente tem promessas, né? E as pessoas às vezes não têm experiência com Deus, né? Elas seguem a vida delas e aos trancos e barrancos, como se diz, né? E na verdade não tem uma base, um alicerce, não tem experiências, não tiveram, a mente ainda tá fechada, né, para as coisas de Deus, né? Mas eu quero desafiar você a fazer prova de Deus, né? Buscar Deus. Na verdade, né, a pessoa buscar prova de Deus é já um processo mais avançado, mas começar, né? A palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, né? Paulo, né, escreve. Paulo era um cara descrente, né? Ele perseguia a igreja, né? Lá em Jerusalém, ele perseguia, em Samaria, toda aquela região ali. Ele recebia, né? Ele recebia como se diz, os mandatos, né? Mandado. Hoje existe isso, né? A justiça vai entregar lá um mandado, né? Então, ali prescreve, diz alguma coisa a respeito, fulano tem que comparecer na justiça, isso e aquilo. E na época a, a sinagoga, né? A liderança da sinagoga dava as ordens, né, para Paulo destruir pequenas igrejas, comunidades e grupos religiosos. E Paulo era temido naquela época. A fama de Paulo era grande, né? Saulo, né? E, e só que ele teve a experiência, né? Que no caminho ali de Damasco, né? Ele teve uma experiência com Deus. O cavalo se deparou com uma luz ali, ele caiu do cavalo. Uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E, e foi uma experiência que ele teve, concreta, real. Perdeu a visão. Aí um servo de Deus foi avisado em sonho, em visão, sei lá, para procurar visitar Paulo, orar por ele. E aí que ele recuperou a visão. Aí o pessoal não acreditava. Na época, a igreja,
Os cristãos não acreditavam na conversão de Paulo, mas, por fim, se deram conta, né? Então, isso muitas vezes Deus permite, né, que nós damos de cara uma parede, né, para entender que, né, a soberania de Deus, né? E, e aí eu falando com Deus, questionando Deus agora há pouco, né? O que eu vou falar? Que mistério, que mensagem? E aí me vinha no pensamento, né? A experiência cristã. Nós, né? À medida que nós vamos desbravando o mundo espiritual, nós vamos, nós vamos recebendo, né, experiências e as nossas forças se fortalecem, né? Nós acabamos se tornando assim protagonista, né? Não é os outros que vão agir, é nós. Cabe a nós tomar decisões, cabe a nós resolver problemas, cabe a nós dar uma direção até mesmo, né? Pessoas que nos cercam, né? A gente aqui aluga alguns imóveis aqui no prédio que eu moro e por vezes temos que ter autoridade, mas não é uma autoridade assim, né? A ira, a violência, eu ficar todo, né? É uma autoridade natural, né? E isso aí Deus dá, o Espírito Santo dá. A pessoa que tem paz com Deus, né? A Bíblia diz, tem uma promessa ali que diz, pedireis o que quiser. Mas claro, a pessoa tem que estar sujeita à palavra, tem que estar, né, em conformidade com a palavra, né? Então, quando a pessoa aprende esse mistério, né, de ser obediente a Deus, estudar a Bíblia, né, aceitar os conselhos, às vezes o Espírito Santo fala com nós, às vezes não sempre, né, mas às vezes é uma Deus mostra ali uma realidade que de repente não está de acordo com a palavra e nós temos que nos corrigir. Então, né, eu comecei a meditar nisso. Puxa vida, né? O mundo é cheio de problema, né? Pessoas desesperançadas, pessoas fracas, pessoas tímidas, pessoas angustiadas, pessoas com revolta, com insatisfação, né? Tudo isso aí vem, vamos dizer que é do diabo? Não, vem da desobediência da palavra, né? De repente o coitado do diabo, a carga que ele recebe é muito maior do que a real, né? Ele é um ser espiritual, sim, e tenta minar a fé das pessoas, né? Isso sim, isso ele faz. Isso é bobagem. Isso não vai dar em nada. Acreditar na Bíblia, isso aí é mentira, é conversa, né? É fantasia. O diabo faz isso. O propósito dele é minar a fé da pessoa, desanimar a pessoa, né? Porque a pessoa sem fé, em desconformidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Ela é fracassada, ela é vulnerável. O diabo dá tapa na cara dela o dia todo. Tu é um coitado, tu é né? Um fracote, tu é problemático. E a pessoa tem que aceitar. Porque de repente
Mas agora quando a pessoa, né, se apropria, né, das coisas de Deus, né, o Espírito Santo vai trabalhando, a pessoa começa e começa a fechar as brechas, né? Porque nós somos um vaso e dentro desse vaso que tem um Espírito Santo, né? Um óleo do Espírito Santo, né? Vamos fazer uma simbologia. E aí quando vê o vaso é trincado, o vaso tem brecha, aí o Espírito Santo vai vazando, vai esvaziando o vaso. A pessoa vai na igreja, tá, recebe, daí chega em casa, já o azeite começa a diminuir, no outro dia já não tem mais. Por quê? Tem brecha. A pessoa convive bem com o pecado, ela peca, não confessa, não se arrepende. Né? Daí não funciona. A pregação toda se torna assim. Não resolve o problema, porque a pessoa tem brecha. Agora a pessoa começa a se policiar, não no sentido assim, sabe, de sofrer, não, mas de se cuidar, de ser prudente, né? E aí quando vê, ela começa a eliminar. Fazia tal coisa, não faz mais, né? Praticava tal coisa, não pratica mais. Aí quando vê, o vaso começa a ficar uniforme, né? As brechas vão fechando e aí ela desfrutar do azeite, né? Aí as pessoas na rua param ela, qual é a hora? Mas a pessoa não está interessada na hora, ela quer ter um contato, ela quer ouvir a pessoa falar, ela quer ter um momento ali né? Isso acontece. A pessoa pedir uma informação, às vezes é pretexto para procurar, para se aproximar de alguém. A pessoa que tem azeite na vida, que tem o Espírito Santo na vida, ela é diferente. Ela transmite segurança, paz, né? Então é assim. A Bíblia não é sabe, um livro assim difícil de entender, como muitos creem, né? Não, é fácil, né? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Sabe o que é isso? Se as minhas palavras estiverem em vós, né? E quando a pessoa começa a ter vitória no mundo espiritual, as pessoas começam a perceber. Mas o fulano fez isso. Ele conseguiu fazer isso. Como foi? Como é que ele conseguiu? Aí as pessoas vão se dando conta, não, mas ele diariamente ele ora, ele vai nos cultos, né? Ele evita certas coisas, né? Daí as pessoas se dão conta que, né? E o caminho, né? O caminho do cristão, o verdadeiro cristão, é bênção. Ele não se abala aí, disco voador, que disco voador? Né? Sabe que o inimigo tem muitas coisas, mistérios, e que a pessoa não tem. A gente não pode ficar aí, né, vulnerável, se abalar porque aconteceu tal coisa, porque a bolsa desvalorizou, né? Porque o Trump tomou tal decisão, né? É evidente que a gente sofre, né? Ver um terremoto aí, ver pessoas morrendo, a gente sofre, tem, né? Mas a Bíblia fala, nos últimos tempos, né? Então, o que eu quero dizer na minha mensagem hoje, né? As pessoas desfrutar das bênçãos, né? A pessoa de repente está sozinha, quer ter uma esposa, amém?
É justo, né? Pedir a Deus, né? A pessoa tem alguns problemas, quer se libertar. Amém? Peça a Deus, vai nos cultos, né? Exercita a tua fé, né? Então, a gente ir na igreja e não desfrutar das promessas de Deus também não adianta nada, né? A pessoa ir na igreja e reclamar e murmurar e falar mal, né? Viver ali acorrentada, né? Ontem, agora o dia que passou, eu fui levar um dinheiro para uma pessoa que estava devendo e acabei que ela não estava em casa. Aí eu voltando e uma mulher caminhando na rua assim, uma senhora já de idade assim, mas a coluna dela e, e eu pensei, né, tipo, parece que ela tá levando um fardo, né, com 100 quilos nas costas, né? E é uma pessoa que, aos olhos do mundo, tem problema de coluna, tem problema disso, daquilo. Não, mas não é. É opressão, é o estado espiritual da pessoa. Se nós tivéssemos os olhos abertos espiritual, assim, para ver o mundo espiritual, né? Talvez um espírito maligno ali em cima das costas dela, né? Quando eu era do mundo, né? Eu estava em Porto Alegre, Deus me levou para Porto Alegre. Deus me levou. Isso eu posso até dizer, afirmar, né? Ele tinha um plano, ele queria que eu me batizasse, ele queria que eu tomasse a decisão, servir a ele, né? E aí chegou um momento ali em Porto Alegre, sem emprego, sem perspectiva nenhuma, eu quase entrei em pânico, sabe? Em desespero. E aí eu lembro o dia que eu fui na igreja lá em Comunidade Evangélica de Porto Alegre e o meu estado, né? O peso sobre a minha vida, né? Aquele fardo do pecado, anos e anos, né? Eu carregando aquele fardo. E aí, logo, logo, Deus preparou um batismo e eu me batizei. Foi o momento que eu dei a guinada, né? Então, pessoal, né? Vamos desfrutar das coisas de Deus, né? Das bênçãos, não pensar que igreja é um ambiente ali de não pode isso, não pode aquilo e tudo é proibido. Não, é justamente o contrário. Segundo a ótica do cristão sincero, verdadeiro, ele tem liberdade total. Só que ele tem coisas que não convém a ele fazer, porque as consequências são negativas. Ele toma a decisão para se proteger, para evitar consequências e problemas enfim, né? Então, essa história de que a pessoa imagina que ser cristão é se privar de tudo, é a grande mentira do Satanás, né? Vem para cá, tu tem liberdade total, tu pode fazer o que tu quiser. Mentira! E a maior das mentiras. Aí, claro, a pessoa no pecado e o diabo se apodera. O diabo se apodera dos bens dela, da vida dela, da família dela, tem tudo. Tem permissão legal. A Bíblia fala, né? Nós damos uma chave, né? Nós, num sentido geral falando, né? A pessoa que não aceita Jesus, desculpa, a pessoa que não quer se sujeitar a obedecer a Cristo, a seguir as suas ideias, suas recomendações, ele está sujeito ao mundo, às trevas.
ao pecado. Né? E o diabo é mentiroso. Ele vai dizer, ó, eu dou liberdade para você fazer o que tu quiser. Mas não é. A pessoa doente não pode fazer o que quer. A pessoa em crise financeira não pode fazer o que quer. A pessoa, de repente, doente espiritualmente, a mente, né? Perturbada também, né? E tudo vem, né? Da parte de Satanás. Quando nós queremos viver apartado de Deus, né? Não obedecer, não se dobrar, não aceitar a autoridade divina de Cristo na nossa vida, né? E, então, nós estamos à mercê aí do mundo, né? E o pior de tudo, lamentavelmente, que muitas pessoas que estavam na igreja, que desfrutavam das bênçãos de Deus, saíram. Resolveram pegar um caminho meio paralelo, né? A igreja para mim está meio monótona, meio chata, e apareceu uma pessoa assim, interessada em mim e tal, e a minha mulher já está meia de idade, né? E ela é muito cristã e religiosa, eu estou cansado dessa conversa de crente. Eu vou pegar aquela mulher lá. Ela tem uma filha também, né? Entra no pacote, né? O diabo bota as ideias, os pratos, e o cara tá satisfeito, né? Feliz. Vou me dar bem. Aí começa a esfriar, começa já a igreja já não, o pessoal já não aceita mais o cara, porque a atitude dele, a maneira dele viver, né? Aí quando vê o ambiente dele é no meio dos pecadores, dos, né? E Deus dá tempo ainda, Deus dá tempo para que a pessoa se arrependa, se conserta, né? Mas, e quando vê, né, chega o fim da vida, a pessoa, né, não obedeceu a Cristo, não, né? Para onde ela vai? A minha conversão, pessoal, não foi só no batismo, não. Eu tive experiências pessoais que me ajudaram muito a entender, né? Uma pessoa, de repente, morrendo do teu lado, sem Cristo, é uma experiência, isso abala a pessoa, a vida toda ela vai levar essa experiência, né? A pessoa sem Cristo, né? Negligenciou. A igreja ficava 70 metros da casa dela, 50 metros. Da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, né? Mas ele pensava em igreja dos pobres, igreja dos, né? Do povinho, sei lá. Ele se identificava com a outra igreja oficial, tinha uma imagem assim na casa dele, uma areazinha, tinha baita, né? Ouviu a palavra, ouviu, né? A exortação, olha, o senhor já está com idade, precisa tomar uma decisão, precisa buscar, né? Aceitar Cristo. E ele não deu crédito. Aí, o dia que bateu o anjo da morte, né? Aí era tarde. E para onde ela foi? Olha, pessoal, eu tô falando coisas que algum talvez vai entender, vai dar crédito, vai levar a sério, né? E outros, de repente, vão fazer que nem essa pessoa. Não, quem sabe mais tarde eu tomo essa ideia, vou procurar uma igreja, e tem tempo. E quando vê o tempo,
acaba, né? Não podemos brincar, pessoal. A nossa salvação, né? A nossa vida espiritual tem que estar em conformidade com a palavra de Deus, né? A Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que não teme, não, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, né? A tua consciência tem que estar livre, liberta, né? Sem medo, sem sobressalto, né? Pode ver que a pessoa, quando ela está em pecado, ela está num caminho meio não muito condizente com a palavra de Deus, né? E acontece uma coisa, ela se sobressalta. Ela está preocupada, ela tem medo do escuro, de repente uma pessoa interromper ela de noite, né? Ela sempre está assim, meio sobressaltada. Agora, aquele que segue a Cristo, que obedece a Cristo, ele está tranquilo. De noite, de dia, notícias, não importa. A pessoa está segura, ela está firme, ela está, né? Entendeu, pessoal? Vamos encerrar. A mensagem é essa, que Deus te ajude, te dê sabedoria, força para tu abandonar o pecado, né? Servir a Cristo. Peço em nome de Jesus. Fique na paz. Amém?